Graça e paz. Hoje quero falar com você sobre uma das principais funções de um crente e também da igreja como um todo. Falo do discipulado cristão. Todo crente, ele deve discipular. Se ele não discipula, ele deve duvidar se ele já tem a salvação. Portanto, para basear essa minha fala, quero ler com você Colossenses capítulo 1, versos 28 e o 29, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Esse texto nos fala o compromisso do crente, o compromisso do discípulo que também se torna discipulador e que Paulo, ao se colocar nessa posição de alguém que discipula e que também está sendo discipulado, necessita então engajar-se nessa obra maravilhosa. Nós vemos em primeiro lugar o conteúdo. Qual é o conteúdo desse discipulado? Ou seja, ele começa falando o qual. Ele está falando a respeito de Cristo. No seu contexto, nos versículos anteriores, ele fala da pessoa de Jesus. O conteúdo do nosso discipulado, ele é Cristo. Ele é o Salvador, ele é aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o Evangelho, aquele que é a salvação, aquele que tem sido o objeto de nosso conhecimento, transmissão de conhecimento e mais do que isso, mais do que conhecimento, ele é transformação de vida. Mas e o método? Como apresentar Jesus Cristo às pessoas? O método é anunciar, advertir e ensinar. É o que está no versículo. Quando nós anunciamos, nós apresentamos Jesus Cristo. O discipulado, ele não é só aquele curso que fazemos quando apresentamos um conhecimento teórico para um grupo de pessoas recém-chegadas na igreja. O evangelismo, ele é parte desse discipulado. Você discipula quando você já começa evangelizando. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Aqui também nós vemos que o termo advertir mostra uma das tarefas do discipulador. Ele adverte as pessoas do perigo que elas estão correndo em não crerem no Evangelho, em não crerem em Jesus. E mais do que isso, adverte também aqueles que porventura estão sendo ensinados com um falso evangelho. E nós devemos advertir essas pessoas. Mas também ensinar é uma atitude do discipulador. Nós precisamos ensinar a verdade, ensinar a Cristo às pessoas. As pessoas precisam do conhecimento da palavra. A partir deste conhecimento, ela pode então obter o desenvolvimento também para discipular outras pessoas. Mas com que propósito nós discipulamos? Nós discipulamos com o objetivo de apresentar estas pessoas, é o que diz o texto. Um dia, naquele grande dia, nós apresentaremos diante de Deus todos aqueles que estão sob nossa responsabilidade de discipulado. Você tem discipulado? Na verdade, antes que isso, você é um discípulo? Você já foi chamado por Jesus para segui-lo? E mais, você também tem chamado outros a seguir a Jesus, assim como você tem seguido? Que este seja o nosso dever cumprido por nós que somos crentes, que somos salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.